Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos para mais uma aula em casa de História. Pegue o seu livro Trilhas, módulo 1, capítulo 3, da página 295 a 297. Vamos verificar como é que era o trabalho, no engenho da açúcar, na produção do açúcar. Vamos lá? Então, eu gostaria que vocês observassem essa imagem, e verificasse quais, nessa imagem, que é uma paisagem da plantação do engenho. Observem bem aí como é que era o engenho de açúcar, Observem que tinha a senzala, que é a moradia de pessoas escravizadas, geralmente bem simples, Não tinha divisórias nem móveis no seu interior, Aí temos aqui a casa do engenho, que era o local onde era extraído o caldo da cana-de-açúcar produzindo açúcar, Temos aqui também nessa outra imagem aqui a casa grande, que é o local onde moravam os senhores do engenho, e sua família. Geralmente era uma construção ampla, com os diversos cômodos. E aqui mais adiante temos a capela onde eram realizadas cerimônias religiosas, como casamentos e batizados, não é mesmo? Então, observado direitinho? Então, eu pergunto de vocês, quem são as pessoas representadas nessa pintura? E quais são as funções de cada uma delas no engenho? Vocês fazem ideia? Então, de primeira mão eu já percebo que as pessoas representadas são escravizados que trabalham nas lavouras de cana e produção de açúcar no ambiente doméstico, E há também vários feitores no centro dessa pintura, que são os responsáveis pela fiscalização dos escravizados. Observaram? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre a produção do açúcar, não é mesmo? Então, atualmente, vocês sabem que o açúcar é encontrado em diversos supermercados, armazéns. No entanto, vocês sabiam que ele já foi um produto muito caro mesmo, Então, essa produção do açúcar, elas eram fabricadas nos engenhos, e bastante valorizada lá para fora, lá da Europa, na Europa, nos países europeus, Então, por causa do seu alto preço, ele poderia gerar podia gerar grandes riquezas, com a produção desse produto, Então, os portugueses, acumulou grandes riquezas no início da sua produção da colônia. Então, quase todo o açúcar produzido, ele era exportado para a Europa. Então, o lucro dessa produção ficava com os senhores do engenho, principalmente com os comerciantes europeus. Além disso, diversos impostos eram cobrados sobre a produção e comercialização desse produto, enriquecendo a coroa portuguesa. Aí, olha só, como é que era o trabalho no engenho, assim, no dia a dia? O que vocês acham? Então, como a produção da açúcar envolvia muitas pessoas, a maior parte do trabalho era realizada por escravizados. Nos períodos de colheita de cana-de-açúcar, eles trabalhavam em média umas 18 horas por dia, então era um trabalho muito cansativo, Além da longa jornada de trabalho, eles estavam sujeitos a castigos e maltratos, ou seja, se eles não obedecessem, os senhores, os feitores que fiscalizavam na hora, eles na hora, eles acabavam sendo castigados, não é mesmo? E também havia muitos trabalhadores escravizados que realizavam os serviços domésticos na casa grande, por exemplo. Eles trabalhavam na limpeza da preparação de alimentos e cuidavam dos filhos do senhor do engenho. Então, eu gostaria que vocês observassem essa imagem e descrevam de que maneira os escravizados domésticos foram representados e quais funções estão realizando. Observaram bem a imagem? Então, os escravizados domésticos foram representados como se estivessem à disposição, dos seus senhores no momento da refeição. Olha só, tem uma escrava abanando seus senhores, Observaram? Além de servir os alimentos, os escravizados abanavam os senhores, cuidavam das crianças, limpavam a casa, etc., entre outros. Não é mesmo? Observaram isso aí? Agora vamos para as atividades? Então, aqui na página 297, na questão 1,
Você vai ler esse trecho, né? Vamos ler juntos? Que trata da condição dos escravizados no Brasil. Então, o fato é que para o proprietário os escravos eram vistos antes como propriedade do que como seres humanos. Dessa forma, não reconheciam na coroa portuguesa autoridade para limitar aquilo que considerava seus direitos, propriedade absoluta sobre o escravo, condições de vendê-lo, trocá-los ou até libertá-lo, e principalmente de puni-los até a morte, se não estivesse rendendo tudo aquilo que dele era esperado. Olha só como eles passavam por má situação, não é mesmo? Então, na letra A, você vai marcar com X na frase que apresenta informações corretas. Os senhores de escravizados jamais puniam os escravizados? Sim ou não? Os proprietários consideravam as pessoas escravizadas mais como sua propriedade do que como seres humanos? Aí você vai marcar qual se é o primeiro ou o segundo quadrinho. Na letra B, que direitos os senhores de escravizados consideravam ter sobre as pessoas escravizadas? Na letra C, qual sua opinião sobre a maneira como os senhores de escravizados tratavam as pessoas escravizadas? Você acha justo manter uma pessoa na condição de escravizado? E aí você vai dar a sua opinião, tá bom? E assim terminamos mais uma aula em casa. Muito obrigada pela atenção. Faça as atividades e até a próxima aula.